A verdade muitas vezes é amarga, e poucos filósofos a serviram tão sem açúcar quanto Arthur Schopenhauer. Imagine um pensador que não oferece consolo, nem promessas de um paraíso vindouro, nem sequer um otimismo disfarçado. Ele apenas aponta para a realidade nua e crua da existência humana. E é exatamente por isso que ele se tornou, para muitos, o filósofo mais odiado da história. Schopenhauer não queria ser amado. Ele queria ser entendido. E o que ele nos revelou foi um universo onde a dor é a regra e a felicidade a rara exceção. Para entender o porquê de Schopenhauer ser tão divisor, precisamos mergulhar na essência de sua filosofia. No coração de seu pensamento está a vontade, mas esqueça a ideia de vontade como um desejo consciente ou uma escolha racional. Para Schopenhauer, a vontade é uma força cósmica cega, irracional, um impulso incessante e insaciável que permeia tudo o que existe. Ela é a essência do universo, a coisa ence, a força primordial por trás de cada fenômeno. Nós, seres humanos, somos meras manifestações dessa vontade. Nossos corpos, nossos desejos, nossos impulsos, tudo é uma expressão dessa força avassaladora que busca incessantemente se afirmar. E qual o problema disso? O problema é que a vontade é insaciável. Ela nunca está satisfeita. Quando um desejo é cumprido, outro surge imediatamente, e assim por diante, em um ciclo interminável de busca e frustração. A vida, para Schopenhauer, é uma oscilação constante entre o desejo que é, por si só, um estado de carência, do sofrimento e o tédio que surge quando um desejo é momentaneamente satisfeito. Mas a vontade logo busca um novo objeto. Não há um ponto final, um estado de felicidade duradoura. A felicidade, se é que existe, é apenas a ausência momentânea de dor. Isso é um tapa na cara para qualquer um que cresceu ouvindo que a vida é uma jornada em busca da felicidade plena. Schopenhauer nos diz: você está buscando algo que não existe. Essa visão não poupa ninguém. Não há salvação em Deus. Não há progresso inevitável da história. Não há um propósito maior para a existência. A vida é um esforço sem sentido, uma luta constante contra a dor e o tédio, culminando inevitavelmente na morte. A civilização, a cultura, a arte, tudo isso são meros véus que a vontade tece para nos distrair do absurdo de nossa existência. Ele não oferece um porto seguro, nem uma luz no fim do túnel, apenas a escuridão e a lucidez para enxergá-la. E o amor. O amor, o tema central de tantas canções, poemas e filmes que nos prometem a redenção. Para Schopenhauer, o amor romântico é a maior e mais cruel das ilusões da vontade. Não amamos por escolha livre ou porque encontramos nossa alma gêmea. Amamos porque a vontade nos empurra cegamente para a procriação. A paixão avassaladora que sentimos, os impulsos irresistíveis, a idealização do outro, tudo isso são truques da vontade para garantir que a espécie continue. Uma vez cumprido seu propósito biológico, o véu se desfaz, a paixão arrefece, e o que resta é a dura realidade de dois indivíduos imperfeitos, presos em uma união que perdeu seu encanto. Pense nas consequências dessa visão. Se o amor é apenas uma armadilha reprodutiva, então a fidelidade, a lealdade e a busca pela felicidade, a dois são, em grande parte, ilusões. As decepções, as traições, as separações dolorosas, tudo isso é inerente à natureza do amor, porque ele não foi feito para nos fazer felizes, mas para nos fazer reproduzir. Isso destrói a base de muitos ideais românticos e choca profundamente aqueles que veem o amor como a maior aspiração da vida. Além do amor, Schopenhauer desmantela outras noções confortáveis. A moralidade, por exemplo, ele não acredita em leis divinas ou imperativos categóricos que nos guiem. A ética, para ele, nasce da compaixão, do reconhecimento de que todos os seres são manifestações da mesma vontade sofredora. Ao sentir a dor do outro como se fosse a sua, você pode agir de forma mais altruísta. Mas essa compaixão não nos livra do sofrimento. Ela apenas nos torna mais conscientes dele. Não há um bem final a ser alcançado, apenas a possibilidade de mitigar a dor.
E o que dizer da religião? Schopenhauer, um ateu convicto, via a religião como uma muleta para aqueles que não conseguiam enfrentar a verdade brutal da existência. As promessas de vida após a morte, de um Deus benevolente, de um propósito divino, tudo isso era, para ele, uma forma de fuga, um auto-engano para suportar a miséria da vida. Ele admirava o budismo, por sua ênfase na renúncia ao desejo e no sofrimento. Mas mesmo assim, não oferecia um caminho fácil. A negação da vontade, a ascese, a anulação dos desejos. Essa seria a única forma de escapar do ciclo de dor, mas uma tarefa quase impossível para a maioria dos seres humanos. Imagine a reação de seus contemporâneos, em uma época onde o otimismo iluminista e o idealismo romântico ainda fervilhavam. Schopenhauer surge com um pessimismo radical, uma visão que desmascara todas as ilusões. Ele não oferece esperança, apenas uma constatação fria da realidade. Enquanto outros filósofos prometiam a libertação pela razão ou pela fé, ele apontava para a inevitabilidade do sofrimento. Não é de admirar que ele tenha sido ignorado por grande parte de sua vida acadêmica. Seus colegas o desprezavam, seus livros não vendiam. Ele era um anátema, um pária intelectual. Ele era o antídoto para o conforto, o espelho que refletia a parte mais sombria da alma humana. E ninguém gosta de se ver no espelho quando o que reflete é feio. Ele foi odiado porque desafiava tudo o que as pessoas queriam acreditar. Ele não validava as esperanças, os sonhos, as aspirações que mantêm a maioria das pessoas funcionando. Pelo contrário, ele as desconstruía, mostrando-as como meros produtos de uma força cega e insensata. Verdade de Schopenhauer é uma pílula difícil de engolir. Ela nos força a confrontar a fragilidade de nossa existência, a ausência de um propósito intrínseco, a inevitabilidade da dor e da morte. Ele não nos dá um propósito. Ele nos diz que somos movidos por uma força irracional. Da alegria. Ele nos diz que a alegria é fugaz. Ele não nos dá amor. Ele nos diz que o amor é uma artimanha da natureza. E talvez seja por isso que ele é tão relevante ainda hoje. Em um mundo que ainda busca desesperadamente a felicidade, a plenitude e o significado, a voz de Schopenhauer ressoa como um lembrete incômodo. Ele nos convida a uma honestidade brutal, a olhar para a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Ele nos desafia a abandonar as ilusões e a aceitar a condição trágica da existência. Ele não oferece um caminho fácil, mas um caminho de lucidez, ainda que dolorosa. Sua filosofia é um antídoto para o auto-engano, um convite à reflexão profunda sobre o que realmente nos move e o que realmente nos espera. A dor, para Schopenhauer, não é um acidente, mas a própria essência da vida. E se aceitarmos essa verdade amarga, talvez possamos encontrar uma forma de viver com ela, sem as expectativas irreais que inevitavelmente levam à desilusão. Talvez, ao invés de amar incondicionalmente, ele nos convide a amar com os olhos abertos, cientes das armadilhas da vontade. No final das contas, Schopenhauer foi odiado não porque sua filosofia era fraca, mas porque era forte demais. Forte o suficiente para desmantelar as certezas, para derrubar os ídolos e para nos deixar cara a cara com uma verdade desconfortável. A vida é sofrimento, e a única forma de lidar com isso é reconhecer a realidade nua e crua, sem véus e sem consolações baratas. A verdade é amarga e Schopenhauer, o filósofo mais odiado da história, foi o único que teve a coragem de servir lá, ser macacá.